Beleza, galera. Voltando com agora o vídeo prometido sobre a descolonização afroasiática. No vídeo anterior a gente não falou da Ásia, e é importante falar nesse aqui também da Ásia agora, né? Então, como a gente viu pelo vídeo anterior, a África foi toda partilhada entre as grandes potências europeias do século XIX, debaixo da justificativa que o darwinismo social inculcou na sociedade daquela época, dizendo que o homem branco era superior aos demais e por esse motivo ele tinha a missão de levar a civilização aos outros continentes, né? Mas por trás disso você tinha os interesses econômicos que levaram depois à eclosão, né? Por conta dos interesses econômicos foram geradas rivalidades que depois geraram a eclosão da Primeira e na sequência da Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 100 milhões de pessoas, as duas juntas. Beleza? Então vamos lá, 1900, cerca de 56% da Ásia e 90% da África estava sob controle do colonialismo europeu. Então aqui a gente tem um mapa de 1884, aquele da época da Conferência de Berlim, e o mapa após a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente observa aí que da Conferência de Berlim para o pós-Primeira Guerra Mundial, o domínio, o controle aumentou, né? Então, nações que até então eram tidas como nações independentes passaram a ser dominadas após a Primeira Guerra Mundial, como a gente pode ver pelo mapa aí. Vamos seguir. Por que que as nações africanas vão conquistar a sua independência após a Segunda Guerra Mundial? Vejam as causas. Primeiro, o declínio de potências europeias. Primeira e a Segunda Guerra Mundial vão fazer com que os países europeus entrem em crise financeira. A gente já tinha visto isso pela Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos eles se saíram muito bem, muito ricos da Primeira Guerra Mundial, justamente porque a Europa foi destruída e os Estados Unidos ganharam muito dinheiro vendendo tecnologia para os europeus e também emprestando dinheiro a eles, né? Então, a gente vê que a Europa se enfraqueceu muito economicamente e depois da Segunda Guerra Mundial esse processo ficou potencializado ainda mais. Então, essas nações começam a entrar em declínio. Segundo, a ascensão do nacionalismo asiático e africano. A ONU, né, escreveu uma carta. Você sabe que a ONU é a Organização das Nações Unidas e foi fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de manter a paz mundial. Você já estudou isso com a Salita em Geografia. Depois a gente vai estudar um pouquinho de novo em História. A ONU, ela escreveu uma carta em que apresenta o direito à autodeterminação dos povos, ou seja, as nações, elas têm o direito de viver de forma independente, de criar suas próprias leis, né, de gerir o seu país. E naquele contexto ainda existiam nações dominadas por outras nações consideradas teoricamente mais fortes, que é o que a gente está estudando agora. A África e a Ásia tinham a maioria do seu território esmagadoramente dominado por países europeus. Próximo aqui, o pan-africanismo, Jomo Kenyatta, e o pan-arabismo, Gamal Abdel Nasser. Esses dois caras aí, no caso do pan-africanismo, o Kenyatta, e do arabismo, o Abdel Nasser, eles fundaram esses movimentos de cunho nacionalista que lutavam pela união dos povos africanos e pela sua consequente independência e liberdade em relação às nações europeias, né? E por fim a Guerra Fria, o desejo dos Estados Unidos e União Soviética de ampliar sua influência. Então, tanto Estados Unidos como União Soviética vão com afã de dominar regiões da África e da Ásia,
vão incentivar os movimentos de independência nesses países, porque, como a gente viu, esses países estavam dominados por nações europeias, a saber, Inglaterra, França, Itália, né, Espanha, entre outros. Vamos seguindo. Como que esse processo se deu? Ele se deu através de guerras. A adoção do socialismo. O socialismo esse que veio da União Soviética, que a gente aprendeu lá na Revolução Russa. Então, esse socialismo que veio da Revolução Russa começou a se expandir pelo mundo. Ele chegou de diversas formas. Lógico, são vários socialismos. O socialismo que veio da Rússia não é o mesmo que está na China, nem em Cuba. Mas, de qualquer forma, são socialismos que dialogam entre si. Então, esse socialismo ele vai gerar guerras de libertação nessas nações africanas e asiáticas, através de acordos também, né? A concessão de independência com transferência do poder para elites locais e fortes vínculos com dependência capitalista. No caso aqui, nesse caso de acordos aqui, são voltados para o lado capitalista. Nas guerras foi o socialismo que influenciou. Aqui nos acordos vem a presença do capitalismo, certo? Então, essas nações conseguiram suas independências através de acordos e essas pessoas que vão comandar esses países independentes, agora eles têm um forte vínculo com a nação capitalista, né? No caso, representada pelos Estados Unidos. A Conferência de Bandung, que foi outra coisa importante para esse processo de independência. Em 1955, ela ocorreu na Indonésia. 29 nações da África e da Ásia participaram. O bloco dos não alinhados, o terceiro mundo, que eram pessoas que não se alinhavam nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, eram um bloco dos países mais pobres do mundo, digamos assim. Você tem o bloco capitalista primeiro mundo, o bloco socialista, que era o segundo mundo, e o terceiro mundo é a galera que sobrou. Nessa conferência de Bandung, propôs-se a ajuda mútua entre as nações afroasiáticas, o combate ao racismo e ao neocolonialismo, né, ou imperialismo, como a gente já falou, e o debate de problemas econômicos entre os participantes. Então foi uma conferência para discutir o bem das nações afroasiáticas que ainda estavam sob domínio das nações europeias. A descolonização africana, então, começa a ocorrer de forma rápida a partir de então, né? Lembrando que a palavra descolonização ela está ligada ao fim dessa exploração por parte da Europa. Então a gente pode colocar como independência. Esses países alcançaram sua independência a partir de então. Então, olha só, em 56... a Libéria, a Etiópia e a África do Sul, com a minoria branca no poder, alcança sua independência. E lá na África do Sul surge a figura do apartheid, né, que vai trazer para a história com muita força, fez com que ficasse muito famoso o Nelson Mandela, que foi um cara que lutou lá pela África do Sul. De 57 a 62, mais 29 estados alcançaram sua independência. Pelo mapa aqui, a gente pode olhar, a partir de 57 até 62, os países que conquistaram sua independência. Em 90, a Namíbia e em 93, a Eritreia, que foram os últimos países que conquistaram a independência ali na África. Aí aqui, os slides trazem um pouco desse histórico, desses conflitos pela independência. Na Argélia, ocorreu um conflito violento que matou 1 milhão de pessoas. Então a Argélia conquistou sua independência através de guerra, né? E quem comandava a Argélia era a França. Lá foram fundados essas organizações, a FLN, a Frente de Libertação Nacional, que era composta por muçulmanos, e a Organização dos Pés Pretos, né? Aí aqui fala um pouquinho e tal. A Batalha do Argel em 57 foi o maior confronto, e em 62 a França assinou o armistício e reconheceu a independência da Argélia. No Congo, que pertenceu à Bélgica, você tem como principal líder o Patrice Lumumba, né? E o Movimento Nacional Congolês, que lutou pela libertação do Congo belga, né?
Você ainda tem a guerra civil ali que ocorreu no Congo, né? Não vamos falar muito sobre isso. Deu origem ao Zaire. A África Portuguesa, em 74, você tem a Revolução dos Cravos, que ocorreu lá em Angola. Aliás, a Revolução dos Cravos que ocorreu em Portugal, que trouxe de volta a democracia, derrubou a ditadura salazarista em Portugal, que ela começou através de um protesto em que as pessoas entregavam cravos ao exército português, né, que estava dominando a política lá em Portugal nesse momento, e isso transformou-se em uma revolução que tirou o salazarismo do poder. E aí a democracia voltou a Portugal, e pelo fato da democracia voltar a Portugal, Portugal ele vai se desfazer do seu império. Então Angola alcança sua independência, assim como as outras nações que eram comandadas por Portugal, né? Aí aqui continua falando sobre isso, certo? Moçambique, da mesma forma, você tem guerra civil, enfim. Moçambique também que era dominada pelos portugueses. A Nigéria, né? Enfim, o slide ele segue tratando sobre esses processos de independência. Lá na Ásia, a gente vai ter o processo de independência forte liderado por esse cara aqui, o Mahatma Gandhi, que fez uma revolução sem dar um tiro sequer lá na Índia. Através da desobediência civil, eles foram deixando de trabalhar, pagar impostos e uma série de questões, e aí a Inglaterra acaba concedendo a independência para a Índia, ok? Galera, então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e é isso aí.